tema da mensagem hoje é: o acusador foi derrotado. Uou! Você pode declarar isso? O acusador foi derrotado. Aleluia, eu gostei. Olha, sido demais. Vamos tentar de novo. Vá. O acusador foi derrotado. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? O acusador foi derrotado. Jesus te fez mais do que vencedor. Aleluia. Sabe, o Senhor foi falando ao meu coração que muitas vezes nós crescemos ouvindo palavras, ouvindo várias vozes. E muitas vezes essas vozes que nós crescemos ouvindo são vozes de acusação. São vozes de acusação na mente, são vozes de acusação no coração. E a palavra fala que o acusador das nossas almas é o diabo. Só que muitas vezes nós crescemos ouvindo essas vozes. Pessoas que muitas vezes frustradas, pessoas que muitas vezes feridas, começam a ferir os filhos, começam a ferir pessoas que estão próximas delas. E muitas vezes essas pessoas começam a crescer ouvindo o tipo da palavra: você não consegue, você é fraco, você é fraca, você nunca vai conseguir se levantar, você nunca vai sair desse meio, você foi feito para viver nesse nível aqui e nunca vai conseguir crescer. Muitas vezes existem pessoas que crescem falando: você não merece perdão, você não merece isso, você não merece aquilo. E sabe de uma coisa? As pessoas começam a crescer ouvindo isso e começam a ser convencidas, achando e tomando para elas essas palavras como verdade. Mas eu quero te dizer nessa noite que Jesus, ele já derrotou esse acusador. Jesus já derrotou esse acusador. Ele já eliminou, ele é a verdade. E ele veio para destruir essas mentiras que o diabo tentou implantar no coração de muitos e até mesmo nos nossos. Quantas vezes você começou a fazer um projeto, você começou com um sonho no coração e começou a falar assim: vai dar certo, vai ser uma bênção, e na primeira barreira o diabo começa a vir: ei, eu te disse que não ia dar certo, eu te disse que não era para você esse tipo de coisa. Mas eu quero declarar que essas mentiras de Satanás estão sendo eliminadas da sua vida, e a tua vida vai começar a ser cheia da verdade de Cristo, porque esse acusador foi derrotado. Essas mentiras não vão estar mais no teu coração, essas mentiras não vão estar mais na tua mente. A única coisa que estará na tua mente, no teu coração, são as verdades da palavra de Deus, que te traz cura, libertação e sim, traz vida sobre a tua vida, em nome de Jesus. Quais são as palavras que mexeram com você, que de repente até hoje você carrega? Quantas vezes eu conversei com pessoas, com discípulos, com amigos, que começam a compartilhar a história deles e falam assim: sabe por que eu me sinto assim? Sabe por que eu sou assim? Porque o meu pai um dia me falou isso que me machucou muito, porque a minha mãe um dia falou isso, porque a minha avó ou meu avô falava isso para mim. Tantas famílias estão presas por causa de declarações, por causa de acusações, por causa de prisões do diabo. Parece que não consegue sair daquele nível, não consegue sair daquela situação. Mas eu quero declarar a luz, a graça do Senhor entrando sobre essa família, entrando nessa casa, em nome de Jesus, e expulsando esse acusador. Porque o diabo, ele trabalha com argumentos, ele trabalha com acusações. Se há algum argumento, ele vai querer trabalhar naquela vida para tentar fazer aquela pessoa continuar aprisionada. Mas eu quero te dizer que essa prisão já foi quebrada lá naquela cruz, na cruz de Jesus. Nós precisamos tomar posse dessa palavra. E quantas vezes mulheres se casam
E porque ouvia da mãe ou do pai: você nunca terá um casamento feliz, porque você já viu como é que é o meu? E mulheres e homens entram no casamento com isso no coração. E o que acontece? Acaba vivendo isso. Sabe, eu conheci um testemunho de uma moça que ela cresceu ouvindo a mãe dela falar o seguinte: você é uma porca, porque você não me ajuda a limpar a casa, porque você não faz isso, que você não faz aquilo. E ela cresceu ouvindo essas palavras, esse tipo de acusação. E sabe o que acontece? Essa menina cresceu, foi crescendo, começou a namorar, ficou noiva, se casou, e de repente ela decidiu ir numa igreja, porque ela não aguentava mais o casamento dela e nem a casa dela. Então o pastor e a pastora foram fazer uma visita para essa moça. Quando eles chegaram nessa casa, era um cheiro horrível. E ali eles sentaram, começaram a orar junto com a moça. E o Senhor começou a mostrar para o pastor e para a pastora o que havia acontecido com ela. E a moça confessou: sabe, quando eu crescia, quando eu era pequena, quando eu era adolescente, eu escutei sempre a minha mãe dizendo: eu sou uma porca, eu não vou, minha casa sempre vai ser suja. E sabe, eu não consigo, eu fico ouvindo essa voz meu tempo todo, e a minha casa é assim, eu não consigo limpar, é algo que me aprisiona. E ali os pastores começaram a orar por ela. E sabe o que aconteceu? Aquela moça aceitou a Jesus Cristo como único Senhor e Salvador, e ela foi liberta daquelas acusações. Ela se tornou uma grande mulher de Deus e foi liberta daquele tipo de derrota, daquele tipo de declarações que foram declaradas sobre a vida dela. Ela pôde ser livre dessas acusações. Se de repente, de alguma forma, você ouviu o tipo de palavra que até hoje ecoa no teu coração, ecoa na tua mente, que você sempre vai ser assim, eu quero declarar que hoje esse acusador vai cair por terra em nome de Jesus. Você não foi feito para ficar preso a argumentos e acusações do inferno. Você foi feito para dar certo. Você é um projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Você é projeto de Deus. Você tem um propósito. Deus tem um propósito para a tua vida. Aleluia. Esta prisão vai cair por terra hoje, em nome de Jesus. Eu quero ler com vocês a palavra em João, capítulo 8. É um texto um pouquinho grande, do verso 3 ao 11. A palavra do Senhor declara assim, João, capítulo 8, verso 3, vamos ler até o verso 11. Os mestres da lei e os fariseus trouxeram-lhe uma mulher surpreendida em adultério. Fizeram-na ficar em pé diante de todos e disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi surpreendida em ato de adultério. Na lei, Moisés nos ordena apedrejar tais mulheres. E o Senhor, que diz? Eles estavam usando essas perguntas como uma armadilha, a fim de terem uma base para acusá-lo. Olha como que o diabo ele atua. Ele já estava prendendo uma mulher. Imagina essa mulher opressa, sendo oprimida, sendo colocada ali naquela situação, sendo acusada, a ponto de você hoje. É isso que estava acontecendo com aquela mulher. E aqueles fariseus, ainda sendo usados pelo diabo, estava a fim de quê? De arrumar pretexto para acusar quem? O próprio Senhor Jesus. Mas Jesus inclinou-se e começou a escrever no chão com o dedo. Jesus começou a escrever no chão com o dedo. Jesus, quer dizer que Jesus não tinha resposta? Jesus tinha resposta. Alguns falam que a resposta ele estava escrevendo no chão. Outros falam que ele só estava esperando o momento correto. Queridos, eu só sei que Jesus tinha a resposta. E Jesus tem a resposta para aquela situação e para essa situação que de repente você está vivendo hoje, de luta.
Visto que continuavam a interrogá-lo, ele se levantou e lhes disse: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra nela. Inclinou-se novamente e continuou escrevendo no chão. Jesus é demais, gente. Os que ouviram foram saindo, um de cada vez, começando pelos mais velhos. Jesus ficou só, com a mulher em pé diante dele. Sabe, segurando aqui nesse texto, a palavra fala que eles começaram a sair, começando com os mais velhos. Tem um mistério aqui, tem uma revelação do Senhor aqui, que eu vou deixar para o próximo culto. Aleluia. Vamos lá, só para continuar aqui. Então Jesus pôs-se em pé e perguntou-lhe: mulher, onde estão eles? Ninguém a condenou? Ninguém, Senhor, disse ela. Declarou Jesus: eu também não a condeno. Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Tem uma tradução que Jesus fala assim: agora vá e não peques mais. Mas naquele momento, aquele encontro que ela teve com Jesus, foi um momento que os acusadores se calaram. Foi um momento que as pedras caíram por terra. Foi um momento que a vida dela mudou. Porque a partir daquele momento, aquele encontro libertou ela, livrou ela da morte. E ela pôde ser, sim, transformada em uma grande mulher de Deus. Sim, uma seguidora de Jesus. Alguns falam que foi uma das primeiras a ver Jesus ressuscitado. Aleluia. Eu não sei o que o diabo tem te acusado. Eu não sei quais são as vozes que o diabo tem colocado aí e ecoado no teu coração. Mas eu sei que a voz que cala todos os acusadores, a voz que cala a tempestade, a voz que liberta é Jesus. E hoje Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Então, o primeiro ponto que eu quero falar com vocês: arrependimento, uma ação que derruba argumentos do inferno. Declara assim: arrependimento, uma ação que derruba argumentos do inferno. Você acha que aquela mulher se arrependeu? Se arrependeu. Ela não conseguiu se justificar diante daquela situação. Ela não conseguia falar nada. Ela estava diante da morte ali. Ela não tinha nada o que falar. Ela ficou quieta, paralisada, só esperando aquele que poderia e que pode justificar, fazer algo por ela. E o que acontece? Ela se arrependeu. Porque Jesus, depois daquele momento, Ele fala assim: então vá e não peques mais. Queridos, Jesus olha para aquela mulher e este encontro traz libertação sobre a vida dela, traz cura sobre a vida dela. O passado dela é apagado. Os argumentos do diabo são anulados, são cancelados. Sabe, diante de Jesus, as minhas justificativas não tem nenhuma validade. Só Ele pode me justificar do pecado. Só Ele pode me libertar do pecado. Não existe uma autolibertação. Existe Jesus ser aquele. Ele é o libertador. Ele é o salvador. Ele é o que cura. Ele é o que derruba o inimigo. É Ele. É só por meio dEle. É só através dEle. É só por Ele. Ele é. Ele é. Amém? Quantos aqui estão me entendendo? Jesus quer te transformar. Ele vai até Ele hoje. Jesus quer te libertar. Vai até Ele hoje. Jesus quer sarar o teu coração. Vai até Ele hoje. Mas pastor, o senhor não sabe o que eu tenho vivido. O senhor não sabe. Às vezes eu entro em casa e começo a imaginar coisas. Pastor, às vezes eu vou em algum lugar, as pessoas parecem que me perseguem, sou perseguido. Pastor, eu não
consigo me esquecer daquilo que me disseram, daquilo que fizeram comigo, eu não consigo. Isso gerou um trauma no meu coração, pastor. Eu quero te dizer que Jesus pode sim derrubar, e já derrubou esses acusadores, esses argumentos, essas vozes, no nome de Jesus. Aleluia. Segundo ponto que eu quero ler com vocês: Zaqueu se comprometeu com Jesus. Palavra em Lucas capítulo 19, versículo 7 e o 10. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Olha aí. Quantos aqui já ouviram sobre Zaqueu? Como Zaqueu, quero subir o mais alto que eu puder. Ministro de louvor é assim, né, gente? Cada pregação já lembra de uma música, já quer cantar. Então, aqui era Zaqueu. Jesus olha para Zaqueu ali, naquela figueira ali, naquela árvore ali, e fala assim: hoje eu vou comer, hoje eu vou ceiar com você na tua casa. E foi lá para a casa de Zaqueu. E o que acontece? Os acusadores se manifestaram. Eita, misericórdia. Quantos acusadores muitas vezes se levantam para tentar te paralisar, para tentar te parar, para tentar te impedir também de viver grandes milagres, de repente de tentar te paralisar, e tentar te impedir de viver as promessas de Deus. Eu quero te dizer hoje, se de repente alguém começar a falar para você: agora quer dizer que você está virando crente, tá? Quer dizer que agora você está ficando firme então na igreja. Isso daí são os acusadores do inferno, que tentam de todas as vezes te paralisar, te impedir de viver a bênção de Deus. Eu ouvi muito isso quando eu era adolescente. Quando eu me converti, quando eu aceitei o Senhor Jesus, com 13 anos, 14 anos, comecei a ir para a escola e comecei a ouvir: lá, ó, o crente Bíblia, agora é pastor. Eu falava assim: amém. Aí ó, se manifestou a palavra, mesmo que saiu da boca de um ímpio, a promessa se manifestou. Virei pastor mesmo. Deus é bom. Olha lá o pastor. Você não pode ver isso, você não pode ouvir, você não pode ficar aqui no nosso meio, porque você é crente agora. Não pode. Não chama o Paulo não. Paulo é chato agora. Luiz Paulo está lá no Kids, né? Quando eu tinha 13 anos, a primeira vida que eu ganhei para Jesus e foi batizado foi Luiz Paulo. Ele está lá no Kids. Eu tinha 13 anos. Ele tinha 13, 12 anos por aí também. Começou, foi para o encontro, se batizou. Fiz uma célula lá em Jundiapeba. Eu quero te dizer uma coisa, queridos. Não permita que as vozes de acusação te paralisem. Não permita que o acusador te pare. Não permita. Sabe o que você vai fazer? Não olhe para o acusador, olhe para o libertador. Olhe para aquele que te liberta, que te libertou. Olhe para aquele que te salva. Olhe para aquele que cala a voz do acusador, que cala a tempestade, que abre o mar e faz grandes milagres. Está na hora de nós fixarmos nossos olhos nele, em Jesus. Não deixe que as vozes dos problemas sejam maiores que a voz do Senhor na tua vida. Não dê mais crédito à voz do acusador do que para a voz do Senhor. Não deixe que o problema seja maior do que o seu Deus. Quantos aqui estão me entendendo? Jesus já derrotou o acusador. Não permita mais que ele domine, que o acusador domine na sua vida. Vamos lá, vamos continuar aqui. O 8. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, estou dando a metade dos meus bens aos pobres, e se de alguém extorquir alguma coisa, devolverei 4 vezes mais. 4 vezes mais. Jesus lhe disse:
Hoje houve salvação nesta casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Aleluia! Você pode aplaudir ao Senhor Jesus? Aleluia! É para o Senhor Jesus. O porquê que Zaqueu fez isso? Zaqueu, ele tinha uma fama de ser alguém que extorquia o povo. Ele era cobrador de impostos. Então, cobrador de impostos naquela época, ele era do povo ali. Então, ele já tinha um valor que ele precisava pegar de taxa de impostos sobre o povo. Só que como ele era o cobrador, ele às vezes cobrava a mais e ficava metadinha para ele. Então os cobradores de impostos naquela época recebiam bem, porém ainda roubavam. Então era um homem muito rico, era um homem que construiu várias coisas, já tinha como é que eu posso dizer? Já tinha um patrimônio. E diante daquilo tudo, o que acontecia? Ele sempre ouvia as vozes de acusação. Dinheiro para ele não trouxe felicidade. Ele tinha família, e mesmo assim não trouxe felicidade. Porque os acusadores sempre estavam atacando ele. Imagina uma pessoa que passa na rua e alguém já aponta, olha lá, já vem e tal. Imagina uma pessoa que passa na rua e ele sabe que está falando sobre ele. Não é terrível, gente? Fala sério, não é terrível? É horrível isso. E essas acusações ficavam assim, martelando, né? Eu quero te dizer, quando ele encontrou Jesus, ele viu a oportunidade de ser livre dessas acusações que ecoavam na mente, no coração dele. Quando ele encontrou Jesus, ele não perdeu a oportunidade, ele abraçou essa oportunidade, ele correu atrás de Jesus, ele subiu na árvore, ele quis chamar a atenção de Jesus. Jesus, olha para mim, por favor, tu és o único que pode me libertar. Mas sabe de uma coisa? Tudo isso exigiu de Zaqueu fazer um quê? Um compromisso com Jesus. Um compromisso do quê? De mudança. Eu reconheço que sou um pecador. Estou disposto a fazer um compromisso com o Senhor Jesus. O que eu fazia antes, não vou fazer mais. O que eu roubei, eu vou devolver. Mas eu vou ser livre de todo o argumento. Ninguém mais terá coisas para me acusar. Ninguém mais terá palavras para me acusar. Diante daquele compromisso que ele fez com Jesus, de romper com toda a ligação com o pecado, diante daquele compromisso, gerou salvação na casa dele, gerou salvação e transformação na família dele, gerou salvação sobre ele. Agora eu te pergunto, hoje, de repente você está caminhando como um Zaqueu. Parece que aonde você anda, parece que você tem a sensação que estão falando de você, estão apontando você, por alguma coisa que aconteceu. Mas diante daquele compromisso, hoje, o Senhor te dá a oportunidade de fazer um compromisso, sabe do quê? De romper com todas as ligaduras, com todo o pecado, se livrar de todo o pecado. Para quê? Para que haja salvação sobre a tua casa. Porque diante daquele compromisso dele, houve salvação para a casa dele inteira. Diante do seu compromisso com Jesus, eu quero declarar que haverá salvação para a tua casa inteira. Haverá transformação na tua casa inteira. Vão entrar na sua empresa, vão entrar no seu setor, vão entrar em várias áreas ali e falar assim, sabe, depois que eu entrei nesse setor que você está, a minha vida começou a mudar. Eu comecei a olhar de uma forma diferente algumas situações. Sabe por quê? Porque existe um crente lá, existe você lá, você está lá, você está lá. Um cliente de repente vai procurar o advogado Renan,
lá no escritório dele, todo aflito, todo apavorado, sem saber o que fazer. O Renan vai com essa calma toda, calma, vamos entender o que está acontecendo. E através da vida dele, dessa graça que o Senhor liberou sobre a vida dele, eu creio que essa palavra que sair da boca dele vai gerar transformação no coração desse cliente. Esse cliente vai sair assim, ufa, foi muito bom conversar contigo. Estava aflito, estava com o coração pesado, mas agora estou saindo transformado. Estou vendo essa situação de uma forma diferente. Você é um agente de transformação. Você é um instrumento de Deus. Se é na sua escola, se é na sua faculdade, se é no teu trabalho, se é na tua empresa, não sei aonde o Senhor te plantou para ser um agente de transformação, para ser aquele que vai gerar salvação. Amém, Dudinha? Amém, Lucas? Amém, Lucas? Deus te chamou, Deus te levantou. Sabe de uma coisa? Você não precisa mais aceitar os enganos e as mentiras de Satanás. Não precisa mais aceitar essas vozes que muitas vezes te deixam para baixo, desanimado, que te deixa aflito, que te deixa em depressão. Sabe aquele momento que você acorda cheio de expectativa, aí o inimigo já vem querer soprar na tua orelha. Você vai falar assim: ô derrotado, sai daqui em nome de Jesus. Mas tem que ser assim, amém? Quantos aqui estão me entendendo? Se você não conseguir, a gente vai fazer um treinamento com você para chutar a cara do inimigo em nome de Jesus. No nome de Jesus, né? É isso aí. Esses dias o Wesley estava comigo, aí no carro, ele tossiu assim, aí do nada eu ouvi assim: sai para lá em nome de Jesus. Eu olhei assim para trás, eita, expulsando a tosse com tudo. Ficou bravo: sai, aqui não. É isso aí, tô tomando posse, aqui não. Você é inimigo, aqui não. Tem que ser assim, gente. Toma posse da palavra. Se Satanás veio querer te acusar do seu passado, você vai lembrar ele do futuro dele, que é lá no inferno. Amém? O futuro dele é lá no inferno, lá no lago de inferno, lá queimando. Ele é um condenado. Por que ele vai dominar sobre a sua vida, se você tem o Rei dos Reis, se você tem o Senhor dos Senhores? Nunca mais aceite essas palavras de derrota, essas palavras de acusação. Nunca mais aceite essas palavras que de repente te influenciaram. Ah, pastor, eu sou assim por causa disso. Eu quero te dizer em nome de Jesus, você vai ser livre hoje. Hoje, é hoje, não é amanhã, é hoje. Terceiro ponto, para finalizar: clame, reconheça e receba o perdão. Clame, reconheça e receba perdão. Eu quero ler com vocês Salmos 51, do verso 1 até o 10. Aqui é um momento que Davi estava passando, um momento de luta, um momento de grande aflição que ele estava vivendo. E isso é uma oração que ele fez ao Senhor: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões. Lava-me lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões e o meu pecado sempre me persegue. Olha o que Davi está falando ali. Que todas as vezes ele lembrava do pecado dele, todas as vezes vinha aquela voz de acusação. Mas que hoje, nessa noite, nós tenhamos o que? Essa convicção de falar assim: Senhor, me lava, me limpa desse pecado que me persegue. Contra ti, Senhor, só contra ti pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justo é a tua sentença e tens razão
em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu a minha mãe. Sei que desejas a verdade no ímpio e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com ísopo e ficarei puro. Sabe, quando ele é uma esponja. É uma esponja, né, professor? É uma esponja que lava a pessoa. Essa esponja. E sabe, ela tem que estar encharcada com o sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo o pecado. É o sangue de Jesus. Não existe outro meio que nos purifica do pecado, que nos lava. É o sangue de Jesus. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagastes exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Tem uma tradução que fala um espírito reto. Queridos, aqui é um momento que Davi estava passando por luta, porque ele tinha acabado de pecar, ele tinha pisado na bola, feio, ele tinha sim. Mas sabe de uma coisa? Davi, por mais que tivesse pecado, e olha, várias vezes ele pecou feio, não era coisinha, era feio, a ponto de matar pessoas, a ponto de adulterar, mandar matar o marido daquela que ele quis adulterar, sabe, era coisa terrível. Mas Davi, ele tinha algo, ele se arrependia, mas se arrependia e nunca mais cometia, se arrependia genuinamente, não tinha remorsinho não, era arrependimento mesmo, de decidir a partir de hoje, nunca mais eu vou fazer isso. Então, o primeiro ponto aqui é a oração de Davi clamando pelo perdão de Deus. O segundo ponto aqui é ele reconhecendo o pecado dele, se arrependendo. O terceiro ponto aqui foi ele recebendo esse perdão, aceitando esse perdão e reconhecendo que só Deus podia lavar a vida dele e só o Senhor poderia dar um coração para ele, um coração puro, um espírito reto. E sabe de uma coisa? Através da cruz, através do sangue de Jesus, você já tem acesso ao perdão de Deus. Deus já liberou o perdão sobre você. Mas muitas vezes o diabo aproveita das acusações para que você não aceite o perdão, não receba o perdão. Não é que você não tenha recebido, mas porque muitas vezes nós não aceitamos o perdão. Eu já conheci pessoas assim. Eu não mereço o perdão, mas o Senhor já te perdoou, você está perdoado, querido. Não, mas o que eu fiz foi terrível, mas receba o perdão, por favor. Não, mas o que eu fiz, Deus já te perdoou. Receba o perdão de Deus em nome de Jesus e seja livre. Ah, mas o que eu fiz? A palavra fala que o Senhor, quando você se arrepende, pede perdão ao Senhor realmente, a palavra declara que Ele pega aquele pecado e lança no mar do esquecimento. Porque muitas vezes nós queremos pescar naquele mar de esquecimento. Nós mesmos muitas vezes nos colocamos no lugar do acusador, do diabo, para acusar outras pessoas. Mas você fez isso comigo. E a pessoa fala assim, mas eu já te pedi perdão, mas eu não te perdoo. Para que se colocar no lugar de um acusador? Esse não é o nosso papel. O nosso papel é aqueles que apontam o caminho da salvação, de libertação, de cura. Está na hora de nós nos posicionarmos e declarar: acusador, aqui não, em nome de Jesus. Nunca mais você terá acesso na minha vida, nem na minha casa.
Nunca mais você vai usar isso para me manter preso. Nunca mais você vai usar esse tipo de acusação para me manter refém dessa situação, porque eu sou livre, eu sou liberto pelo sangue de Jesus. Nunca mais. Aqui não, porque pelo sangue de Jesus eu sou salvo, sou lavado. Pare de andar cabisbaixo, preso por uma palavra que lançaram contra você. Lança fora essa palavra hoje, que te acusaram, que te amarraram, que te deixaram com um coração amargo, um coração triste. Eu quero te contar uma situação que eu vivi. Eu fiquei com um coração, num momento da minha vida, muito amargo, um coração muito triste. Todas as vezes que eu estava pregando, a pastora olhava para mim e falava assim: parece que você está triste, está pregando, ficou amargo, por conta de uma palavra que entrou no meu coração, que me deixou ferido e machucado, por conta de uma palavra. Sabe, muitas vezes a gente fica assim, mas eu não merecia ouvir isso. Foi injusto falarem isso, foi injusto. Mas teve um culto específico que o Senhor liberou uma palavra tremenda sobre a Marfa. Eu estava voltando para casa e ouvi a minha amada esposa. Ela olhou para mim, eu estava dirigindo, e ela falou assim: você foi curado hoje, você foi liberto hoje. Sabe, palavras machucam muito, ainda mais acusadores, quando é usados pelo diabo. Se de repente você está assim, como eu estava, eu quero declarar hoje que você vai ser curada hoje. Desta palavra, essa raiz de amargura vai ser arrancada hoje. Sabe por quê? Porque o diabo, o acusador, já foi derrotado. Ele não tem mais domínio sobre a tua vida. Só para finalizar, eu quero ler Apocalipse, capítulo 12, verso 9 e o 11, profetizando essa palavra sobre a tua vida. Aleluia. A palavra do Senhor declara assim: o grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente chamada Diabo ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele, os seus anjos foram lançados à terra. Então ouvi uma forte voz dos céus que dizia: agora veio a salvação, o poder e o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo. Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos. Foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, que os acusavam diante do nosso Deus dia e noite. Eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho que deram. Diante da morte não amaram a própria vida. A palavra declara que eles o venceram pelo sangue do Cordeiro. E hoje eu quero dizer, Jesus já venceu esse dragão que de repente está se levantando contra a tua vida. Jesus já venceu o acusador das nossas almas. Nunca mais aceite. E a partir de hoje, nós vamos fazer essa declaração, as 5 confissões do sangue de Jesus. Que a palavra em Apocalipse declara o quê? Que pelo sangue do Cordeiro, eles os venceram. Está na hora de nós tomarmos posse dessa palavra. O poder do sangue de Jesus. O poder do sangue de Jesus nos liberta. O poder do sangue de Jesus nos faz livre. O poder do sangue de Jesus cura o nosso coração. O poder do sangue de Jesus nos cura e liberta desses acusadores. Sabe de uma coisa? Você não terá a marca da besta. Você terá a marca do sangue de Jesus. Você tem a marca do sangue de Jesus. O reino espiritual existe.
céu e inferno existe. Vou deixar bem claro isso. Alguns têm dúvida da existência do inferno, outros só acreditam na existência do céu, mas existe. Mas eu quero te dizer uma coisa, que quando os anjos, Satanás e seus anjos, seus demônios olharem para você, eles vão ver a marca do sangue do Cordeiro. Eles não vão conseguir chegar próximo, eles vão cair por terra, no nome de Jesus. E vai ser hoje, nenhuma acusação mais vai prevalecer sobre a tua vida. Primeiro, nós precisamos se arrepender e abandonar este pecado que muitas vezes continuam ocultos. Está na hora de abandonar esse pecado. Segundo, se comprometer com Jesus, para que haja salvação sobre a tua vida e sobre a tua casa. E terceiro, deixar o sangue de Jesus te lavar e receber o perdão de Deus hoje. Amém? Amém? Por isso eu vou te convidar a ficar de pé. Todos, porque o diabo tenta de todas as formas nos prender, de todas as formas, todos os dias ele tenta nos amarrar. Mas eu quero te dizer, hoje haverá cura. Você será livre de toda acusação. Fala assim: eu não aceito mais ser acusado pelo inimigo. Eu não aceito mais. Em nome de Jesus. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, nesta noite, Pai, nós colocamos diante de Ti os nossos corações. Pai, o Senhor